Bem, vamos agora prosseguir nessa nossa segunda aula com as noções de matéria, força e energia, mas discutindo agora o movimento de uma partícula em uma ou mais dimensões. Uma partícula vai ser, então, uma representação de um objeto de complexidade maior, que, no entanto, vai ser considerado como pontual para efeitos dessa nossa discussão introdutória sobre as noções de deslocamento, velocidade e aceleração, uni- e multidimensionais. Essencialmente, este tópico se refere a um dos temas de interesse da humanidade de séculos e séculos, que se denomina cinemática, ou o estudo dos movimentos das partículas. Sob certas condições, evidentemente que, dadas as proporções apropriadas, qualquer objeto pode ser considerado uma partícula, dependendo do problema a que se refira. Pode ser, nesse sentido, uma molécula considerada uma partícula, pode também um carro ser considerado uma partícula, um próprio planeta poderia ser considerado uma partícula para efeitos de alguns estudos específicos. As noções básicas, no caso unidimensional ou multidimensionais, corresponde às noções familiares para nós, que são de deslocamento, tempo de percurso, a velocidade e aceleração, mas a velocidade média, por exemplo, correspondendo à nossa noção usual de distância percorrida, ou seja, posição final ou posição de chegada, menos posição inicial ou de partida, dividido pelo tempo de percurso. Então, tempo final menos tempo inicial. Observe, então, que nesse caso de percursos em uma dimensão, a gente define tipicamente para a direita como sendo os valores de x positivos, né, no deslocamento unidimensional, e para a esquerda seriam, então, deslocamentos no sentido negativo. A gente pode, então, dizer que nesta conceituação a gente teria uma velocidade positiva ou velocidade negativa, assim como qualquer desses atributos, essas propriedades, por exemplo, a aceleração a que um objeto é submetido também pode ser, então, positiva ou negativa. Isso é necessário para podermos observar o movimento, o deslocamento de um objeto em relação a outro. Um exemplo muito familiar, muito do cotidiano, é o do corredor, né, de um maratonista, por exemplo, que demora por exemplo, 2 horas e 15 minutos, um maratonista de alto nível, para percorrer os 42 quilômetros aproximadamente da prova. Então, qual seria, neste caso, a velocidade média desse atleta, né? Outro ingrediente, um outro aspecto é um espectador que está observando, então, o evento, essa prova de maratona, ele cronometra o tempo que o corredor demora para percorrer uma distância curta, digamos, por exemplo, 20 metros, e encontra um certo tempo, nesse caso 3,8 segundos. Qual seria, então, a velocidade média neste caso? Então, observe, antes de passar para esse, vamos agregar a essa pergunta mais um item, que ilustra também aspectos referentes à velocidade média e a peculiaridades da sua medição. No caso de uma corrida de 100 metros, uma corrida em que a velocidade é certamente bastante maior, em que um corredor percorre essa distância em 10 segundos, qual seria a velocidade média em quilômetros por hora? Neste outro exemplo, né, no contexto de uma corrida de 100 metros, um espectador cronometrou o tempo que o corredor demorou para percorrer 2 metros próximo a ele, no início da prova, e mediu um tempo de 0,8 segundos.
Como é que essas quantidades se comparam? Discuta então esses resultados obtidos para as velocidades, tanto no item A quanto no item B. Tá? São diferentes? São muito díspares ou são próximas? Né? No item A, é evidente que o maratonista percorreu os 42 quilômetros da prova em 2 horas e 15, ou seja, 2 horas,25 horas. Então, o resultado que a gente obtém para a velocidade média desse atleta é de 18,7 km por hora. 42 km dividido pelos 2,25 horas. Lembrando, evidentemente, que 15 minutos corresponde a 1/4 da hora e, portanto, a gente obteve as 2,25 horas. Esse espectador, então, que mediu o tempo e a distância, observando a velocidade do maratonista quando passava por ele, mediu um percurso de 20 metros em 3,8 segundos. Portanto, ele mediu uma velocidade de 18,9 km por hora. Então, você vê que existe uma compatibilidade. Na realidade, a velocidade em algum trecho do percurso, e muito provavelmente na maior parte dos trechos do percurso do maratonista, é muito próxima da velocidade média que ele utiliza para desenvolver toda a prova. No caso do item B, acontece algo um pouco diferente. Vamos ver. Na corrida de 100 metros, a velocidade média do percurso todo, de 100 metros em 10 segundos, significaria, então, 36 km por hora, ou 10 metros por segundo. Só que no início dessa prova de 100 metros, existe, então, uma variação de velocidade mais acentuada, porque no início desta prova, o espectador observou que esse atleta percorreu um trecho pequeno de 2 metros em 0,8 segundos, observando que ele então desenvolveu um trecho inicial desta prova a uma velocidade de apenas 9 km por hora. Então vemos que o que acontece é que existe, neste caso, uma variação bastante acentuada da velocidade desenvolvida pelo atleta de 100 metros, enquanto a velocidade do atleta de maratona, ela é muito mais próxima da média durante todo o percurso. Ela é muito mais próxima de uma velocidade constante durante todo o percurso. Portanto, essa noção que o espectador vislumbra, que é a noção mais próxima de uma velocidade instantânea, se refere, então, ao limite, vamos dizer assim, das variações de posição espacial do atleta dentro de pequenos intervalos de tempo. Essa noção vocês já estudaram quando cursaram matemática para computação, e é a familiar noção de derivada. Então, a velocidade instantânea, ela é o limite desta relação entre a distância percorrida e o tempo de observação. Isso no limite em que o tempo de observação se reduz bastante. Então, você tem, neste limite, a noção de derivada que lhes é familiar. Portanto, a velocidade instantânea é, então, a derivada da função posição em relação ao tempo, ou seja, v de t é o dx dt. A velocidade se refere sempre a um sistema de referência. Isso é um aspecto muito importante. Portanto, se o corredor de maratona se desloca em relação aos pontos de observação do público, isso não acontece, não da mesma forma, em relação a essa motocicleta que carrega a câmera, que exibe ao público telespectador em suas casas todo o desenrolar da prova. Se, por exemplo, este câmera está sendo conduzido numa moto a 3 metros de distância, por exemplo, do corredor, do maratonista.
Então, durante essas mais de 2 horas da prova, não há um deslocamento significativo desta câmera, desta moto, em relação ao atleta. Portanto, a gente poderia dizer que não há um deslocamento entre eles. Então, é evidente que o referencial a que se refere a observação do fenômeno tem uma importância na definição das várias grandezas. Nesse caso, trata-se de uma diferença entre o que vê o referencial do telespectador e o referencial do espectador ao vivo. Ou seja, as velocidades, por exemplo, podem ser diferentes. Se a gente denominar VA, a velocidade do atleta, em relação ao sistema do espectador presencial, e VA, a velocidade do atleta em relação a um outro referencial que se desloca com velocidade VO em relação ao espectador presencial, a velocidade do atleta em relação a este outro referencial vai ser a composição destas duas velocidades. Ou seja, VA é igual a VO mais VAO. Isso significa, efetivamente, que o segundo referencial, sendo o da câmera que acompanha o maratonista, você vai naturalmente perceber que o VO e o VAE são iguais e, consequentemente, a velocidade relativamente à moto do maratonista em relação à moto é nula para efeitos práticos, já que a distância se preserva durante todo o percurso do atleta. Um outro conceito muito importante se refere também a uma grandeza que mede alterações no estado de movimento das partículas e trata, então, da variação das velocidades em relação ao tempo de observação. De novo, esta variação da velocidade ocorre durante um certo tempo. Na medida em que esse tempo se reduza, também a variação da velocidade se reduz, mas a razão entre essas duas quantidades te propicia uma grandeza que expressa a quantidade de variação da velocidade no tempo, ou seja, a aceleração daquela partícula. A aceleração, de novo, recorrendo a conceitos que lhes são familiares, desde matemática para a computação, a aceleração corresponde ao que a gente chamaria de dv/dt, ou seja, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Em alguns casos, naturalmente, que a velocidade se preserva e você teria, então, a aceleração como nula. Outros casos, a aceleração é constante, ou aproximadamente constante, e alguns desses fenômenos nos são bastante familiares, nós vamos abordar na sequência. Por exemplo, para uma faixa apreciável de alturas, você pode considerar a aceleração da gravidade como constante, né, que a gente costuma chamar de aceleração da gravidade G, tendo um valor constante. Na realidade, ela depende da altura, da distância em relação ao centro da Terra ou em relação ao centro do objeto gravitacional em questão, mas neste contexto, no nosso contexto do dia a dia, para uma faixa bastante ampla, ela pode ser considerada como constante. Um outro exemplo de aceleração constante poderia ser uma situação próxima também do cotidiano, em que um veículo é acelerado de maneira constante com uma aceleração de valor 8 metros por segundo em cada segundo. Tá? Então, estou enfatizando que 8 metros por segundo ao quadrado significa que a variação se dá à razão de 8 metros por segundo a cada segundo. Isso é o que significa, então, 8 metros por segundo ao quadrado. A gente pode ver, então,
estudar um movimento desta natureza e perguntar qual seria então a velocidade desse veículo após 10 segundos. Qual teria sido a distância percorrida após esse tempo então de 10 segundos? Qual seria a velocidade média entre um instante inicial e esse tempo final de 10 segundos? Né? Então a gente pode imaginar esta situação desta forma, em que o veículo gradualmente adquire mais e mais velocidade, evidentemente por estar submetido a uma aceleração constante de 8 metros por segundo em cada segundo, e o que o leva a aumentar a velocidade a cada instante. Com relação à primeira pergunta, sabendo a aceleração a que o veículo está submetido, observado que a velocidade inicial é nula, ou seja, o veículo estava inicialmente parado, e que a velocidade final que ele atinge vai corresponder à variação da velocidade, né? Velocidade final menos zero, dividido então pelo tempo no qual ele está submetido a essa aceleração, constante de valor 8 metros por segundo quadrado. Isso significa então que a velocidade final atingida é de 80 metros por segundo. Com relação ao item B, sabendo então que a distância percorrida resulta da multiplicação da velocidade inicial nula pelo tempo e também de uma parcela referente à metade da aceleração multiplicada pelo tempo de percurso ao quadrado, né? Isso nos conduz à distância total de 400 metros. Então, o veículo da posição inicial em que ele estava em repouso até 400 metros, foi acelerado a 8 metros por segundo ao quadrado, percorreu essa distância, atingindo 80 metros por segundo ao final desse processo, que é uma velocidade bastante elevada e, de acordo com a definição, teve uma velocidade média nesse percurso referente à distância total percorrida, dividida pelo tempo total de percurso, consequentemente, 40 metros por segundo. Um outro exemplo que ilustra também essa característica do movimento e da noção de referenciais envolvidos é de que, por exemplo, você tenha um veículo que se desloca a uma velocidade com limite acima do limite de velocidade permitido numa certa via, e ele está então trafegando a 25 km por hora, num local com limite de velocidade bastante menor. Como nos filmes, um automóvel da polícia sai da situação de repouso assim que ultrapassado pelo veículo em grande velocidade e sai em perseguição a esse veículo em alta velocidade. O veículo da polícia está sendo acelerado com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, e a pergunta seria: quanto tempo demora então até que esses veículos fiquem emparelhados, ou seja, lado a lado? Uma outra pergunta também relevante no contexto é: qual a distância percorrida pela viatura policial, então, ao interceptar o veículo, ou seja, ao estar do lado dele? Supondo, então, a situação do veículo da polícia é muito semelhante à situação do veículo anterior que nós estudamos, que estava acelerado com 8 metros por segundo ao quadrado. Neste caso, o automóvel da polícia está com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas ele está com um movimento relativo a um outro veículo. Então, nós queremos analisar em quanto tempo vai acontecer a coincidência de posição espacial, em que então eles coincidem na via, estarão correspondendo à mesma distância percorrida do momento do início de observação. Supondo então que a posição inicial tenha o valor x igual a zero, a gente poderia escrever
que a velocidade média durante o tempo de percurso dá o tempo da distância total, simplesmente como xm igual a Vm vezes t. Isso para o veículo infrator que se desloca a uma velocidade constante. Para o veículo policial, ele estando acelerado, então a aceleração dele a partir de V0 igual a zero, a partir do repouso, vai ser obtida através dessa expressão, o x da polícia, do veículo da polícia, como um meio de A da polícia vezes t ao quadrado. Essas duas quantidades devem ser igualadas quando esses dois veículos estiverem lado a lado. Assim, o valor correspondente ao veículo infrator, Vm vezes t, e o valor correspondente ao veículo policial, o meio de AT2, esses valores devem ser igualados e a gente deve obter a solução que é diferente de zero. Observe que, obviamente, do ponto de vista algébrico, essa expressão admite como solução t igual a zero. A gente teria a solução trivial, chamada trivial, zero igual a zero, que não nos diz muita coisa, porque essa situação é apenas a condição inicial do problema. Então, não nos diz quando é que o veículo policial alcançará o veículo infrator. Então, essa não é a solução procurada e, consequentemente, buscamos a solução que corresponde a t diferente de zero e, para isso, estamos, então, autorizados a dividir por t dos dois lados da igualdade e, consequentemente, encontramos o valor de t como sendo 10 segundos. Essa viatura policial, então, vai ter atingido, sendo acelerada a 5 metros por segundo ao quadrado, durante um período de 10 segundos, ela atingirá, então, a velocidade de 50 metros por segundo. Portanto, os dois veículos terão percorrido a mesma distância, já que eles agora estão emparelhados. Ambos, inclusive, com a mesma velocidade média, porque houve um decurso de 10 segundos entre o ponto inicial e o ponto final dessa trajetória, para ambos os veículos. Naturalmente, um dos veículos está chegando a esse ponto com uma velocidade bastante maior do que o outro. O veículo infrator continua a seus 25 metros por segundo e o veículo policial atingiu 50 metros por segundo, neste mesmo ponto. É importante enfatizar que, se a velocidade é a derivada do deslocamento, ou seja, como já discutimos anteriormente, V igual a dx dt, bom, é natural que, recordem-se de matemática para a computação, que a operação que liga o deslocamento e a velocidade, num sentido é a derivada, no outro é a antiderivada, ou seja, a integral. Então, naturalmente que o deslocamento espacial deve corresponder à integral da velocidade para uma partícula. Então, como exemplo, veja que por exemplo, uma balsa que seja utilizada na travessia de veículos e pessoas para uma certa ilha, movendo-se desde a origem, convencionada como o início do percurso da balsa, até o local de destino, que é, então, nessa ilha, essa balsa inicia seu trajeto com velocidade constante de 8 metros por segundo, por exemplo, e realiza esse movimento, que é unidimensional, por 60 segundos. Então, 1 minuto nesta velocidade constante. Em seguida, desligam-se os motores e esta balsa começa a manobra de atracação do outro lado, na ilha. A velocidade durante esse processo de atracação, podendo ser expressa como V0, que era 8 metros por segundo, multiplicado por T1 dividido por T ao quadrado, ou seja, a velocidade como função do tempo sendo proporcional a 1 dividido por T ao quadrado, nos permite perguntar qual o deslocamento desta balsa em todo o período da travessia. Observe que V igual
a um certo valor, que é V0, multiplicado por T1 ao quadrado, mas dividido por T ao quadrado. Isto significa que para qualquer valor de T maior do que zero, você tem um valor de V que é diferente de zero. E, no entanto, essa balsa atraca do outro lado. Ela chega do outro lado, o percurso é finito. Isso é importante e isso é obtido através da integração da velocidade como função do tempo, para que obtenhamos, então, o deslocamento desta balsa. Então, o percurso tem um certo comprimento, o percurso é inicialmente percorrido por 1 minuto a 8 metros por segundo e logo em seguida motores desligados e a balsa se aproxima e chega ao local de destino. Isso é uma questão importante que é obtida, como vocês faziam em matemática para a computação, por integração entre para todos os valores de tempo de 0 a infinito, que pode ser então dividido em duas integrais, uma das quais até T1, então de tempo igual a 0 até tempo igual a T1, e a outra parcela de tempo igual a T1 até tempo infinito. Esta integral de 0 a T1 integra, então, o valor da velocidade que estava vigindo durante esse período de 60 segundos, que era de 8 metros por segundo, valor constante. Em seguida, a outra integral, de T1 até infinito, é a integral da velocidade proporcional a 1 sobre T ao quadrado. Essas duas parcelas, quando somadas, propiciam esta ponderação de 480 metros para a primeira integral, com velocidade constante, e 480 metros também para a segunda integral, com velocidade variável e reduzindo-se, tendendo a zero. Então, observe que o deslocamento é finito, ainda que a velocidade não chegue a se anular em tempo finito. Para isso, foi importante utilizar a primitiva da função 1 sobre t ao quadrado, que é menos 1 sobre t, com a qual vocês já estão familiares desde matemática para a computação. Vamos passar agora a enriquecer, vamos dizer assim, a natureza do movimento, agregando a ele a possibilidade de deslocamentos e alterações do estado de movimento das partículas em múltiplas dimensões. Então, a gente vai inicialmente considerar um deslocamento no plano XY, né, para uma partícula, para valores crescentes, e em seguida essa partícula, que pode ser um automóvel, pode ser um outro objeto, vai realizar um deslocamento para valores crescentes de Y. O que acontece durante esta alteração no estado de movimento vai ser objeto também de discussão durante o nosso texto. Portanto, a gente deve analisar esse movimento e para isso vai ser necessário agregar as noções de deslocamento vetorial, ou seja, vamos precisar do deslocamento unitário na direção x, o deslocamento unitário na direção y, para compor este movimento e encontrar a situação de movimento composto na direção x e na direção y, como sendo a de movimento na direção 3 metros, por exemplo, se esse for o deslocamento na direção x, 3 metros i, na direção unitário na direção x, mais 4 metros na direção j, unitário na direção y. Então, o comprimento do deslocamento total, se ele for composto por um deslocamento na direção x e um deslocamento posterior na direção y, com esses valores, é obtido facilmente pelo Teorema de Pitágoras, como sendo um deslocamento com valor final 3mi mais 4mj, mas de comprimento total, dado pelo Teorema de Pitágoras como 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado,
extraída a raiz quadrada, então, desta soma dos quadrados, que é correspondente, então, à hipotenusa deste triângulo retângulo formado pelos dois deslocamentos. O deslocamento na direção x e o deslocamento na direção y, compondo, então, e fornecendo esse deslocamento na direção 3mi mais 4mj, que é de comprimento, ou seja, o vetor de tamanho 5 metros. Os vetores, naturalmente, já lhes são familiares e são grandezas com módulo, direção e sentido, e são de grande importância nos estudos em física. Eles são, entre essas grandezas que podem ser representadas por vetores, estão os próprios deslocamentos espaciais em múltiplas dimensões, as velocidades, as acelerações, as forças, quantidades de movimento, que requerem módulo, direção e sentido. Naturalmente, outras quantidades que ficam suficientemente especificadas sem precisar de direção e sentido, bastaria então o valor de um módulo, um escalar associado a essa grandeza, então são chamadas grandezas escalares. No caso das grandezas vetoriais, que vão ser empregadas intensamente durante o curso, você precisa avaliar projeções dos vetores em relação a direções específicas quando necessário. Essas direções específicas são tipicamente as direções do referencial que está servindo para a descrição do movimento, para o estudo desse movimento e seu acompanhamento. Como exemplo, considere um veículo que percorre 20 km numa direção para o quadrante noroeste, que faz ângulo 30 graus com o eixo leste-oeste, que a gente vai, pictoricamente, considerar como sendo o eixo X, né, como leste-oeste, e o eixo Y como sendo norte-sul. Podem-se, então, determinar as componentes do deslocamento final do veículo e saber, então, quanto este veículo andou na direção oeste, por exemplo, no caso em questão, ou na direção norte ou sul, neste caso na direção norte. As projeções são obtidas como se fossem as sombras projetadas desse vetor sobre os eixos em consideração. Sobre o eixo X, vamos ver então que a sombra projetada nos mostra que este veículo que se deslocou por 20 km em uma linha reta, ele se deslocou na realidade 20 km vezes cosseno de 30 graus para a direção oeste. E também se deslocou, simultaneamente, 20 km vezes seno de 30 na direção norte. Então, esse veículo se deslocou para norte e para oeste, com distâncias especificadas por esses valores, que são as projeções sobre os eixos coordenados. Portanto, o vetor deslocamento fez, então, uma sombra, né, que corresponde ao seu comprimento ponderado, seja pelo cosseno, seja pelo seno. Lembrando que o seno vai estar associado ao chamado cateto oposto e o cosseno vai estar associado ao cateto adjacente ao ângulo em análise, que no caso do exemplo era de 30 graus. Neste caso, observe que o sinal menos corresponde a dizer que no eixo X houve um deslocamento na direção negativa, que no caso estamos representando como a direção oeste. Enquanto na outra direção o deslocamento foi para valores positivos de y, que está sendo considerado então a direção norte. Podemos recordar que o seno de 30 graus tem valor meio e que para qualquer ângulo o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado fornecem um valor 1.
E, portanto, essas componentes do vetor deslocamento total deste veículo são de negativo 17,3 km na direção I e mais 10 km na direção J, ou direção Y. O vetor posição de uma partícula num sistema de coordenadas, ele é um vetor que vai se iniciar na origem do sistema e tem como extremidade as coordenadas de localização da partícula. Então, quando a gente disser o vetor R, identifica a localização da partícula, a origem desse vetor está em 0, 0 e a extremidade do vetor está em XI mais YJ, onde I e J são os unitários nas direções X e Y. Evidentemente, se essa partícula estiver em uma posição e se deslocar para uma outra posição, a gente vai descrever esse movimento como a mudança de R1 para R2, ou seja, o deslocamento foi de R2 menos R1. E a velocidade vai ser então escrita, como usualmente, o limite da variação da posição pelo tempo durante o qual esta variação ocorreu, evidentemente para tempos pequenos. Então, no limite em que esse tempo é muito pequeno, a variação espacial também é pequena, mas esta razão bem definida que vocês já estudaram se chama então a derivada. Então, o vetor derivada será então o limite da distância do vetor deslocamento efetuado dividido pelo tempo em que esse deslocamento ocorreu. Consequentemente, você terá então componentes do vetor velocidade. Componentes essas, uma delas na direção x, que corresponde à variação da posição espacial na direção x, multiplicada pelo unitário dessa direção, que é i, mais uma outra parcela, que é a derivada do deslocamento ocorrido na direção y, multiplicada pelo unitário na direção j, que é a direção y. Então, estas duas derivadas, dx dt e dy dt, compõem a velocidade como derivada do deslocamento vetorial de uma partícula. Como exemplo, considere um barco à vela, que está se deslocando num plano, nós vamos considerar x, y. Então, ele tem as coordenadas iniciais 110 metros e 218 metros. Valor inicial da posição x, 110 metros, valor inicial da posição y, 218 metros. E decorridos 2 minutos, ou seja, a partir do instante inicial, que era 60 segundos, tempo de cronometragem 60 segundos, desde então passam-se 2 minutos e no instante então T2, este barco à vela está com coordenadas x2 e y2 nos valores x 130 metros e y 205 metros. Então houve um deslocamento, houve variação em x e em y. Determine então a velocidade média para esse intervalo de 2 minutos. Houve variação em x e houve variação em y também, expressando esta velocidade média em função de suas componentes retangulares. Além disso, você pode determinar o módulo, a direção e o sentido da velocidade média. Ademais, considere a seguinte situação. Para tempo acima de 20 segundos, a posição do barco em função do tempo pode ser expressa através de x de t sendo b1 mais b2 vezes t e o y de t sendo c1 mais c2 dividido por t. Neste caso, com os valores de b1 sendo 100 metros, b2 sendo 1/6 de metro por segundo, C1 sendo 200 metros e C2 sendo 1080 metros segundo, obtenha a velocidade instantânea para um instante de tempo qualquer posterior a 20 segundos.
Então, observe inicialmente os valores de B1 como tendo unidades de distância. Observe que B2, que na expressão de x de t é multiplicado por t, tem unidades de distância sobre tempo. Então, multiplicado por tempo, ele também vai fornecer unidades de distância, coerente. Uma primeira verificação está coerente. O C1 tem unidades de distância. E C2, que é uma constante também, tem unidades de distância vezes tempo. Observe que C2 está sendo dividido por tempo na expressão para y de t. Portanto, C2 tem que ter unidades de distância vezes tempo para que, dividido por tempo, forneça alguma coisa que tenha unidades de distância. Coerentes também. Então, x e y estão coerentemente tendo suas parcelas com unidades de distância. Como que se obteria, então, a velocidade instantânea para um tempo qualquer acima de 20 segundos? Isso complementa esse problema do barco se deslocando em duas dimensões. A situação inicial, com T1 igual a 60 segundos, evolui para uma situação final em que a situação final corresponde à posição x 130 e y 205. E essa alteração de posição tomou lugar durante um período de 2 minutos. Em 2 minutos ele se deslocou de uma posição até a outra. Portanto, esta situação fornece a velocidade média como sendo a variação ocorrida em x dividida pelo tempo, isto na direção x, ou seja, na direção do unitário em x, mais a variação ocorrida em y dividida pelo tempo em questão na direção y, fornecendo então os valores 0,167 metros por segundo na direção i e 0,108 metros por segundo na direção j em y, com sinal negativo neste caso. Então, observe que houve uma variação do valor de y para menos. O valor na direção de x variou para mais e o valor na direção de y variou para menos. Como consequência, com esses módulos de velocidade, 0,167 e 0,108, obtém-se então o módulo da velocidade como sendo aproximadamente 0,2, 0,199 metros por segundo. Observe que componente na direção x é positiva e a componente na direção y é negativa. Restando então saber o ângulo que essa velocidade média faz com o eixo x. Efetivamente, você pode calcular esse ângulo facilmente sabendo a sua tangente, né? E a tangente decorre de uma relação entre os catetos, né, de um triângulo retângulo, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, fornecendo então esta razão chamada tangente do ângulo. Este valor, no caso em questão, corresponderá então aos valores, a razão entre os catetos, propiciando o ângulo e obtendo então, a partir da determinação pelo arco cuja tangente é essa razão entre os ângulos, você obtém que o ângulo em questão é de 33 graus na direção negativa, ou seja, é um ângulo que é para menos, não é um ângulo no sentido anti-horário para valores positivos. Então, um ângulo menos 33 graus, ou seja, a variação foi para valores negativos na direção y, como já constatamos. A velocidade instantânea se obteria, então, como já
discutimos anteriormente, como dx/dt na direção I e dy/dt na direção J. Portanto, como as expressões para dx/dt e dy/dt podem ser obtidas a partir do x e do y como funções do tempo, nós teremos então a constante B1 não contaria, teríamos apenas B2 na direção I e C2t na direção J. O valor resultante sendo então 1/6 de metros por segundo na direção I menos 1080 metros por segundo na direção J dividido por T2. Tá? Então, a velocidade instantânea vai depender naturalmente de 1/t², já que o próprio deslocamento dependia de 1/t. Então, naturalmente, a velocidade, que é a derivada do deslocamento, é natural que ela contenha um termo que é proporcional a 1/t². A aceleração vai se definir como a variação, ou seja, é a variação da velocidade em intervalos de tempo no limite em que a variação da velocidade seja pequena, tenda a zero, e também a variação de tempo na qual aquela mudança de velocidade ocorre também tenda a zero. Neste limite, a aceleração vai se definir, no caso de 3 dimensões, na forma como temos expresso nesse slide, em que a aceleração está expressa como dvx/dt na direção I, dvy/dt na direção J, dvz/dt na direção K, sendo I, J e K os vetores unitários nas direções x, y e z. Então, naturalmente, que dvx/dt é a componente x da aceleração, dvy/dt é a componente y da aceleração e dvz/dt é a componente z da aceleração. Se você substituir a velocidade instantânea, você obtém, então, essa fórmula em que A seria a aceleração a que a partícula está sujeita, se compõe, então, de AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Como aplicação da noção de aceleração, que também lhes é familiar, certamente, um carro, considere um automóvel que está trafegando para leste. Observe que nós vamos fazer aquela analogia de que leste está associado a valores de x crescentes. Um carro está então trafegando para leste a 60 km por hora e faz uma curva durante um tempo de 5 segundos e após esta curva estará trafegando para norte, também a 60 km por hora. Então veja que não há variação do módulo da velocidade. Mas se ele está trafegando numa direção e a direção é mudada, podemos dizer que há uma alteração na velocidade, entendida como um vetor. A aceleração média observada pode ser calculada como variação da velocidade pelo tempo e pode ser calculada dessa forma, quer dizer, a variação na direção x foi de 60 km/h para zero, porque não há mais, no final do movimento, não há deslocamento na direção x. O deslocamento todo se realiza na direção y. Então, a componente x do vetor deslocamento ao longo do tempo se anulou. De 60 veio para zero. Então, aí está menos 60 km por hora na direção I. Essa foi a alteração observada. E na direção Y? Na direção Y, inicialmente, não havia deslocamento na direção Y, era só na direção X. Então, a componente Y do deslocamento era nula. E, rapidamente, passou a ser de 60 km por hora, após 5 segundos em que o veículo realizou uma curva. Ou seja,
Durante o período de 5 segundos, a velocidade foi alterada de 60 km/h na direção X para 60 km/h na direção Y, o que propiciou o que só foi possível acontecer devido à ação de uma aceleração. E essa aceleração alterou a velocidade durante esse período de 5 segundos dessa forma, ou seja, com 12 km/h em cada segundo na direção X para menos, em 12 km/h em cada segundo na direção Y para mais. Ou seja, observe que esta velocidade contém na sua especificação, por enquanto, uma mistura de unidades, ambas unidades de tempo, hora e segundo, na mesma expressão. São 12 km por hora de alteração da velocidade na direção Y por segundo. Tá? E assim na direção X também. Um outro exemplo para ilustrar a noção de movimentos em 2 dimensões e a composição de movimentos, inclusive, pode ser discutido a partir de um problema em que também aparecem essas grandezas expressando a sua natureza vetorial, como é o caso da velocidade, a aceleração, nesse caso, como um vetor constante, a aceleração, e o vetor deslocamento para instantes posteriores, e numa conjugação de eventos e que nos permite uma certa riqueza na descrição da cinemática desse fenômeno. Considere que um helicóptero vai descarregar um pacote de suprimentos para vítimas de um alagamento, de uma inundação. Essas vítimas estão numa balsa, nessa área completamente alagada. Evidentemente, o pacote será então jogado para essas pessoas, mas como o veículo de transporte que está sendo utilizado para esse socorro é um helicóptero, e ele vai liberar um pacote de suprimentos para que essas pessoas sejam atendidas, ele vai liberar esse pacote de suprimentos para que não haja risco de o pacote atingir a balsa, ele vai liberar o pacote exatamente quando passar sobre a balsa, mas ele vai passar em velocidade. Então, não acontecerá o problema de o pacote de ajuda atingir a balsa. Portanto, considere essa situação em que o helicóptero está 100 metros acima da balsa e está se deslocando a 25 metros por segundo. Ele, no entanto, não está se deslocando na horizontal, paralelamente à superfície da água. Ele está se deslocando a um ângulo de 36,9 graus, com a horizontal. Então, nesta situação, o pacote de suprimentos, naturalmente que, por enquanto, ele acompanha o helicóptero na sua subida. Mas assim que liberado, ele ainda está em movimento de subida e, posteriormente, sob a ação da gravidade, tenderá a cair. Então, a trajetória será mais ou menos assim. As perguntas que se colocam neste contexto passam a ser: em que local, por exemplo, estaria este helicóptero após o momento em que este pacote de suprimentos atinge a água? Uma outra pergunta é: em que local esse pacote de suprimentos atingiu a água? Próximo à balsa? Longe da balsa? Quão próximo foi? E outras perguntas podem ser: quanto tempo demorou esse percurso do pacote até a água e assim por diante? Então, por exemplo, como primeira pergunta, quanto tempo o pacote permanece no ar? Segunda pergunta, a que distância da balsa o pacote caiu? Terceira pergunta, se o helicóptero voa
com velocidade constante, onde ele vai estar quando o pacote atingir a água? Então, essas três perguntas, elas ilustram a dinâmica de um fenômeno desta complexidade, mas a gente pode dizer com essa simplificação que o deslocamento na direção X do pacote, ele é com velocidade constante. E é, aliás, a mesma velocidade do início ao fim do movimento, ignorando os efeitos de atrito, naturalmente. Então, o deslocamento na direção X, na horizontal, vai ser proporcional ao tempo, velocidade vezes o tempo. Consequentemente, na direção X, a velocidade horizontal de 25 metros por segundo, projetada à sombra do cosseno de 36,9 graus, multiplicada por tempo, vai nos fornecer 20 metros por segundo, multiplicado por tempo. Bom, para sabermos por quanto tempo isso se deslocou, vamos precisar analisar o movimento na vertical. Esse é o movimento na horizontal do pacote. Para descobrir o tempo de queda, é necessário analisar a parte do movimento que se refere à direção vertical. Neste caso, o pacote está se deslocando inicialmente com uma parcela de movimento na direção vertical para cima, mas logo em seguida, sob a ação da gravidade, que vai puxá-lo para baixo, vai fazer com que ele, então, atinja a água depois de decorrido um certo tempo. Com a situação inicial de altura y0, mais a velocidade na vertical inicial sendo a projeção 25 metros por segundo multiplicada por seno de 36,9, ou seja, referente ao cateto oposto ao ângulo, multiplicado por T, menos 1/2 de GT2, onde G é a aceleração da gravidade naquele local. Você terá, então, uma equação do segundo grau com duas soluções. Uma dessas soluções diria que o instante de tempo onde o pacote atingiu a água foi um instante de tempo menos 3,24 segundos. E a outra solução é com 6,30 segundos. Ora, com menos 3,24 segundos, não faz sentido essa solução, porque essa seria uma solução como se o pacote tivesse emergido da água em direção à posição onde o helicóptero o liberou. Não é essa a solução, ela não faz sentido porque não é dali que vem o pacote, né? Então, nesse tempo negativo, essa solução deve ser excluída pelo fenômeno que está em estudo. A única solução coerente é, então, a solução com 6,3 segundos, sendo esse, então, o tempo total de percurso do pacote, desde o momento inicial até tocar a água. Este valor obtido para o tempo de voo, vamos dizer assim, do pacote, define também quanto ele se deslocou na horizontal. Concluindo, ele então percorreu uma distância horizontal de 20 metros por segundo vezes 6,3 segundos, perfazendo então 126 metros, e o helicóptero, que continuou se deslocando no sentido em que se deslocava inicialmente, durante esse tempo de 6,3 segundos, se moveu na direção X e se moveu na direção Y, atingindo finalmente, então, a posição 126 metros na direção horizontal, composta com 194,5 metros na direção vertical. Então, essa posição final, vamos dizer assim, no momento em que o pacote toca a água, aonde já se encontra o helicóptero, já distanciado da balsa. Podemos, então, fazer
uma panorâmica das grandezas envolvidas na cinemática de partículas em uma e múltiplas dimensões, analisando desde o caso de movimento de partículas em uma dimensão até um caso mais geral de movimento de partículas no plano e mesmo com possibilidades de expansão para a discussão do movimento de partícula em 3 dimensões, que é, na realidade, o ambiente no qual essas atividades, esses fenômenos acabam se desenvolvendo e sendo de interesse para a nossa realidade cotidiana.